Mas a gente vai debater agora o que é liberdade ou crime nas redes sociais. Na semana passada, o bilionário Elon Musk comprou o Twitter e prometeu que a plataforma será livre para opiniões, que para ele é fundamental para o exercício da democracia. As redes devem ter liberdade total ou algum tipo de controle e vigilância. Então opina lá livremente, na hashtag Papo de Segunda no GNT. O Elon usou a expressão arena de livre discurso para definir o que ele quer do Twitter. Você concorda com isso, Arapuã? Eu acho que, primeiramente, quase todo mundo, pelo menos, eu acho que concorda que a liberdade de expressão ela foi uma conquista grande, ainda mais se tratando de Brasil, né, que a gente está vindo aí com um pouco mais de 30 anos de democracia. Um outro ponto que a gente tem que adotar é saber se a arena desses aplicativos, dessas redes sociais, se isso se harmoniza com a liberdade de expressão ou não. Uma coisa são os termos de uso, outra coisa é a liberdade de expressão. E aí a gente pode ir para um outro ponto, né, que está dentro disso que você trouxe, que é essa curadoria das redes. Se pode ou não haver ou não curadoria. Já existem várias plataformas, tanto da extrema-direita até quanto da extrema-esquerda, onde a liberdade de expressão é quase que plena. E aí, uma autora que escreveu um livro, eu até peguei aqui, Tempestade Ideológica, o nome dela é Michele Prado, e ela estuda especificamente essa parte da extrema-direita. E ela falou que as coisas que acontecem nessas plataformas deixaram ela com crises de ansiedade, doenças autoimunes, só dela ter acesso às coisas horríveis que as pessoas colocam, né? E aí teve um experimento na década de 70 na Itália que se chamou Ritmo Zero, em que a artista se colocou 6 horas sentada numa cadeira à disposição da plateia, com 72 objetos. Todo mundo começou devagarzinho, fazendo carinho, aquela coisa toda. No final, houve tanta coisa bruta que ela quase chegou a morrer, né? Então, assim, é preciso ter um cuidado muito grande sobre essa curadoria das redes e quem pode fazer esse tipo de coisa, né? Porque tem crime na rede também, né? Lógico, Então, sim, com certeza. não é porque é rede que é livre, né? Exato, a gente tem que entender a rede como uma outra forma de sociedade, né? Mas continua inserido na sociedade. Eu nunca entendo assim exatamente por que a gente pode virtualmente ter vários CPFs, se na vida real só posso ter um. Porque eu acho que todo mundo... E aí seria um controle, aí não quero ouvir assim de vocês, não, eu, Fábio, só posso ser eu, Fábio, na rede. Eu, Fábio, quando vou lá falar, Malu, quero que você morra, sou eu, Fábio, falando. Porque só eu, Fábio, com aquele CPF, com aquele login que eu, Fábio, entrei, que posso falar. Não posso ter 30, porque eu não posso ter 30 CPF. Faz sentido isso, Arapuã, de alguma forma, não? Na verdade, hoje em dia, esse negócio de se falar que existe perfil fake ou que é impossível de rastrear é mentira, né? Você consegue, hoje em dia, puxar pelo ID, né, do computador e tudo mais, que você consegue identificar a pessoa que acabou fazendo aquilo ali. Então, de fato, eu acho que é preciso ter, na verdade, uma transparência sobre a forma como as relações sociais dentro das mídias digitais, elas acontecem. Malu, você escreveu um artigo semana passada dizendo que a proposta de encerrar com o inquérito das fake news, que foi aberto em 2019 pelo Alexandre de Moraes, vem ganhando corpo. Fala um pouco que efeito isso deu uma confusão. E deu, gostei então, sabia? Babado, a gente gosta, né? Então, não, é o seguinte, essa história do inquérito das fake news, o inquérito é antigo, né, vem de 2019, para investigar já ameaças que estavam sendo feitas contra os ministros do Supremo. E aí, com o tempo, esse inquérito foi dando filhote. Atos antidemocráticos, crimes de várias pessoas cometidas em instâncias inferiores, o inquérito do Roberto Jefferson, do Daniel da Silveira, tudo filhote desse aí. E aí, quando o Bolsonaro perdoa o Daniel Silveira, a repercussão foi muito ruim. E os ministros do Supremo sentiram ali o calor, vamos dizer assim, né? Porque
até gente em Brasília que é moderada começou a falar que a condenação talvez tenha sido muito pesada, 8 anos. Eu acho que deu um certo vácuo de apoio ali. Então, muitos ministros começaram a falar, como o inquérito das fake news foi a origem da briga do Bolsonaro com o Supremo, Bolsonaro não suporta ouvir dizer que alguém pode prender o filho dele ou alguém da equipe dele, do clã, dos aliados e tudo por conta de fake news. E aí, pelo que a gente vê do Alexandre de Moraes, existe essa possibilidade. Já foi presa a Sarah Winter, já foi preso o Daniel da Silveira, já foi preso o Roberto Jefferson. Então, alguém falou ali, começou a disseminar essa ideia, entendeu? Tipo, talvez seja melhor a gente acabar com esse inquérito. O André Mendonça, o ministro André Mendonça, foi falar com o Fux e começou esse zum-zum. Mas, gente, o Supremo é melhor que o BBB, né? Você tem que acompanhar aquilo ali. E aí, o que aconteceu? O Alexandre de Moraes não gostou. Falou, não, quem vai se meter no meu inquérito? O inquérito é meu, eu vou acabar a hora que eu quiser. Então, quer dizer... O que não ajuda a posição dele, né? Assim, mas o inquérito já tem um vício de origem, né, Malu? O Irapuã poderia até falar, você lembra como é que começou? O Irapuã pode comentar isso melhor, mas realmente tem uma dúvida sobre... O Toffoli propôs, mas o Alexandre não foi sorteado. Então, né, teve uma designação. Então, não é a regra, não foi o rito normal. Sim, porque o Supremo tem que agir provocado, né? O Irapuã, é de ofício. Não pode partir de Partiu do Supremo e o Supremo fazendo tudo, portanto, propondo a investigação, investigando, mas depois também julgando. Tem que investigar fake news, né? Fake news é uma coisa nova e eu acho que precisa lidar com isso. A questão Sem é dúvida. como você... Né? Eu acho que é isso que você está falando. Eu tô falando... Eu nem pretendia falar sobre isso, mas acho que tem duas coisas aí. Tem um problema que o Irapuã poderia falar, que é um problema jurídico. Eu me lembro que quando esse inquérito foi instaurado, houve um grande debate sobre o fato de que o Supremo não estava agindo sendo provocado. Estava partindo dele próprio. Isso. Então, você não pode ser ao mesmo tempo a instância que investiga, a instância que julga, etc. Você abre o inquérito, você investiga e você julga depois. Esse era o problema. Esse é um problema, digamos, de legitimidade jurídica, né? Tem um outro problema que, para mim, é de ordem política, que é, eu considero que Bolsonaro e os bolsonaristas estão sempre nessa tensão com o STF, tentando provocar o STF a agir de uma maneira que possa ser socialmente percebida como exagerada para legitimar uma reação ainda muito mais exagerada. Então, nesse sentido, eu tendo a concordar com o que você escreveu. Assim, eu acho que a possibilidade de suspender esse inquérito talvez seja um recuo estratégico do STF, porque passou um pouco... Foi uma coisa que ocorreu ali, entendeu? Tipo, e se a gente voltar atrás com o inquérito das fake news? Até porque, como tem todos os outros, a gente consegue investigar, mas o Alexandre de Moraes não aceitou e disse, inclusive, que a matéria era fake news. Porque você vê a ironia da coisa, né? Na verdade, estava acontecendo, mas ele não gostou. Ele é o dono do inquérito, ele falou que está chegando, isso é uma coisa boa, está chegando nos financiadores. Então, se realmente está chegando nos financiadores, a gente vai descobrir. E que não tem esse papo que vai acabar, não. Mas é que o Supremo não é tensão só entre os poderes, né? Entre os próprios ministros tem muita tensão sobre o que fazer, como reagir. E com o Congresso também, né, Malu? Porque outro problema, estou falando tudo que o Irapuã poderia falar muito melhor do que eu na presença dele, que é um pouco constrangedor. Mas vou levantar a bola para você se você quiser, Irapuã. Um outro problema também é que pode levantar. Não é constitucionalmente consensual que o STF pode cassar mandatos. Existe uma contradição aí entre o Código Penal e a Constituição. E há uma reivindicação do Congresso de que a soberania em relação ao mandato, que afinal de contas é voto popular, né, deve pertencer ao Congresso. E o STF passou a cassar mandatos nos últimos anos, né? O que também tem causado um foco de tensão entre esses dois poderes. Tem tudo nesse enredo. Cidola, voltando para o nosso Elon Musk, o cara já comanda ali as criptomoedas, já comanda a corrida espacial, agora o cara também vai controlar as redes sociais, isso é bom? No meu entender, não. Cara dele. Agora eu tenho um negócio que eu nem sei pra que esse mano quer o Twitter. Pra que esse mano? Sacou? Mano, que bagulho chato que é o Twitter, mano. Você não consegue dar um bom dia sem ganhar 15 inimigos.
sabe? E aí tem uma parada que me surpreende também, que é o seguinte, você pega a lista de todas as Big Techs, todo mundo é bilionário. E as pessoas se comportam no Twitter como se os caras que inventou o Facebook ou o Google fosse uma lojinha de tapioca artesanal, tá ligado, mano? Como assim? É um jogo de bilionário essa porra, tudo é gigante pra caralho, é dinheiro pra caralho rolando e acho que o perigo que, né, aí, por que eu sou contra que uma única pessoa, tudo isso esteja centralizado em uma única pessoa ou numa única corporação, é porque várias dessas corporações agora têm muito mais poder do que muitos estados, saca? Houve um tempo onde a gente tinha nossas utopias, a gente sonhava com essa internet aberta, essa praça pública, democrática e tudo mais, só que eu acho que a conversa ela ganha outro tom depois da Cambridge Analytica, depois de tudo que a gente vem chamando de fake news, que eu prefiro chamar sempre de mentira, que é só mentira. Quem compartilha é mentiroso. Pra mim é isso, é safado, entendeu? Isso é sem vergonha, sacou? Eu acho que essas palavras são suficientemente fortes. Claro. E constrange em português, o que é muito importante. Porque o fake news é o que? Um fake newsero? Puxa, desidrata tanto. No sentido agora, isso aí é um canalha, um safado, um mentiroso, um pilantra, sabe? Então eu sou, pessoalmente, contra essa centralização. Acho que talvez a conversa mais urgente que a gente precise ter quando a gente fala sobre redes sociais hoje é sim de uma maneira de se regulamentar essas plataformas, saca? Porque a gente está assistindo a olho nu, vivendo o período histórico onde a gente está vendo o potencial de cada uma delas de minar processos democráticos aonde as consequências são visíveis a olho nu, sabe? Acho que esse é o perigo de você ter uma pessoa só mandando em todas essas coisas. Mas você falou de regulamentar. Em que momento o Estado tem que entrar para regulamentar isso? Quanto a circulação de informação, digamos assim, cair na mão do Estado é bom? Então, eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer, mas no mesmo tom do Irapuã, eu devo dizer que não há resposta simples para isso, né? A gente tem que se perguntar, mas não tem uma resposta a priori, incondicionada, que você possa aplicar em qualquer contexto para isso. Me parece que há um consenso maior quanto aos abusos do Estado. Qualquer pessoa com convicção democrática, acho que vai defender certos direitos fundamentais do indivíduo. De novo, ninguém sabe ao certo quais são os direitos fundamentais do indivíduo. Mas eu acho que há um certo consenso, por exemplo, em que na Rússia a regulação das informações pelo Estado não é aceitável. Né? Na China? Na Rússia e na China. São situações que não permitem que a gente chame esses países de democracias. Na Rússia, nesse momento, a imprensa não pode sequer usar a palavra guerra, muito menos invasão para se referir ao que está acontecendo na Ucrânia. O que me parece ser mais difícil é produzir algum consenso social quanto aos abusos da liberdade. Esse me parece o ponto mais difícil. Tem um pensador liberal muito importante no século XX, que é o Karl Popper, que escreveu um livro fundamental da história do liberalismo, que é A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos. Foi nesse livro que o Popper cunhou alguns paradoxos que estão rondando aqui a nossa conversa. Apareceu um pouco na fala do Irapuã e um pouco na fala do Emicida. Atualmente, o mais famoso entre eles é o paradoxo da tolerância. Mas a série, se não me engano, começa com o paradoxo da democracia. Quais são esses paradoxos? São justamente o que a gente está discutindo aqui, né? Em que momento que, em nome da liberdade de expressão, você deve limitar a liberdade de expressão, porque a prática ilimitada da liberdade de expressão, ela conduz ao seu oposto. Ela conduz à perda de liberdade, pelo menos de alguns grupos sociais. Vou voltar a isso, desculpa, Malu, só para terminar. Do mesmo modo, em relação à democracia. Qual é o paradoxo da democracia? Em certas condições, né, a soberania popular irrestrita, por exemplo, você se manifestar contra a Suprema Corte, pode levar a uma perda da própria democracia. Então, em que momento
que para defender a democracia você deve limitar a soberania popular? Em que momento para você defender a liberdade de expressão você deve limitar a liberdade? Esse é um problema na história do liberalismo, na história da democracia, e são histórias muito tensas entre si, e é um problema enorme para o Brasil nesse momento, por duas razões principais, eu acho assim. Primeiro porque os liberais de cepa pura, eu sou um liberal de esquerda, tá? Os liberais de cepa pura, eles têm dificuldades, assim, de aceitar qualquer limitação aos seus valores, aos seus princípios. Então, os liberais de cepa pura querem, por isso que estão todos felizinhos aí com o Elon Musk, porque a princípio o Elon Musk quer a liberdade... Que eles são de cepa pura e o Elon Musk também é de cepa pura, né? Como é que é, Malu? Se é que eles são de cepa pura. Pois é. Os liberais que eu estou chamando de cepa pura, eles têm dificuldades de admitir uma relativização dos seus valores porque eles não estão acostumados, historicamente, a lidar com um conceito verdadeiro de universal. A história do liberalismo é a da defesa dos direitos individuais para alguns grupos sociais, que são, em geral, os deles, assim. Então, eles não são muito sensíveis ao argumento de que a liberdade irrestrita oprime alguns grupos sociais. Então, defender, por exemplo, discurso de ódio contra pessoas negras, isso fere direitos fundamentais dos indivíduos negros. Você fazer discurso de ódio contra LGBTs fere um grupo social. Agora, de novo, para você estabelecer a linha divisória do que é discurso de ódio, o que não é muito difícil. E, por fim, populismo. Populistas de direita também têm problemas com o universal verdadeiro, porque eles consideram que o povo, que é o agente fundamental da democracia na teoria filosófica, né? Democracia é a soberania do povo. Mas para os populistas, o povo, no caso do bolsonarismo, aqui o populismo de direita, são só os conservadores de direita. O povo dele. O povo dele. O povo dele. Então também não são sensíveis ao fato de que o uso excessivo, a prática excessiva da liberdade de expressão pode estar oprimindo outro povo. Agora, vê uma obra de ficção que aborda um tema delicado como a pedofilia para ver o que vai acontecer. Rapidamente eles tiram a fantasia de liberais e botam a farda de autoritário. Né? É o paradoxo do cinismo. É o paradoxo. É isso. Exatamente.